Eu acho que é algo que a gente acaba não pensando e acessibilidade não é apenas para pessoas específicas, ou a pessoa que não enxerga, ou a pessoa que Às vezes não tem o movimento não tem direito. movimento. Não, se você está carregando um bebê e você precisa mexer com uma mão só, ou você quebrou o braço. Olá, está começando agora o Brainscast, um podcast que conversa diretamente com profissionais brasileiros da área de marketing e comunicação que moram no Canadá. O Brains é uma organização sem fins lucrativos, inicialmente criada por 4 mulheres brasileiras, com o intuito de construir networking entre os imigrantes profissionais da área de marketing e comunicação. E se você chegou até aqui para ouvir uma de nossas histórias, seja muito bem-vindo. Eu sou a Laís e o tema da nossa conversa de hoje é um tema que está em alta e certeza que você, que é da área, já deve ter ouvido alguém falando que queria migrar para a área de UX. Mas como fazer um portfólio? Ainda vale a pena? Quem vai responder essas perguntas para a gente hoje é a Tassi, que é o UX Designer. Tassi, seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Tudo bem com você? Obrigada pelo convite, estou muito feliz e muito animada para essa conversa. Tudo bem, e com você? Tudo certinho também, que bom. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E só fazendo uma breve apresentação da Tassi. A Tassi mora aqui em Toronto, mas é paulista, de São Paulo, capital mesmo. Chegou em Toronto em 2019 para fazer uma pós-graduação e mudar de carreira. Hoje ela trabalha como UX designer numa startup, mas ela já trabalhou como UX designer no Brasil, já morando no Canadá, e trabalhou como analista de CRM num grupo de bares e restaurantes em São Paulo, e assistente de vendas em uma rede de hotéis, mas atualmente ela trabalha na Havas Havas CX. Havas CX. Eu não treinei antes, deu nisso, vocês estão vendo. Tá, se a Ela gente não é uma mergulhar startup, aqui. ela é uma agência, só para confirmar. Ela é uma agência mesmo, não é uma startup. Eu acho que na hora de eu falar que eu me embananei, então, é uma agência. Tá, antes da gente mergulhar aqui no mundo de UX design, queria fazer uma pergunta para quebrar o gelo aqui, trazer um pouco pro nosso bate-papo aqui. Se você pudesse ser um aplicativo por um dia, qual você seria e por quê? Um aplicativo por um dia. Eu acho que eu escolheria um que, na verdade, eu uso muito, que é o New York Times Games. É uma coleção de jogos do New York Times, que ele é muito focado em crosswords, tem o Spelling Bee, Connections, eles são todos relacionados a palavras ou números, que nem o Sudoku. Que legal! Eu gosto justamente porque ele é um jogo mental, e então tem muito de estratégia, muito de quebra-cabeça, que é uma coisa que eu amo fazer. E a interface é super fácil de usar, Tem o Wordle, que é um dos mais famosos, eu acho, hoje em dia. Então, eu acho que seria esse. Que legal, eu não conhecia. É interessante, porque às vezes eu gosto desses jogos mentais também. Por exemplo, eu Sudoku, amo fazer. Uhum. Mas às vezes você pensa, que saco ficar fazendo a mesma coisa. É Sim. legal ter a opção de fazer coisas diferentes, né? E todo dia ele tem jogos novos. Então, por exemplo, o Legal. Wordle, todo dia ele tem uma palavra nova, ou o Spelling Bee, que são as letras que você tem que formar palavras também. Então, é um jogo bem divertido. Ai, que legal, bom saber. Adorei, uma boa dica, gente. Ó. Bom, tá, se para aqueles que estão começando a explorar esse campo agora, você poderia explicar um pouquinho de forma simples e bem um overview, assim, o que é o UX designer e por que ele é tão crucial no desenvolvimento de produtos digitais no dia de hoje? Tá, eu acho que, bom, começando com o contexto, né, a gente vive num mundo completamente digital, cada dia mais digital, então não tem muito como fugir disso. O UX designer, ele vai ser, de uma forma muito simplista, o arquiteto de um aplicativo, de um site, de uma experiência digital. Então, da mesma forma que o arquiteto numa casa, ele vai pensar como que ele vai definir os espaços e a usabilidade dos espaços. Então, por exemplo, ele não vai colocar uma cozinha perto do quarto, só que não é perto da lavanderia. Então, quando ele está desenhando, ele pensa qual que é a melhor forma de usabilidade, como que o morador, no caso, vai utilizar para ser de uma forma inteligente. E a gente faz a mesma coisa com o aplicativo. Então, pensando na jornada do usuário, o que ele vai usar, ou qual que é o propósito daquele aplicativo, o que ele precisa fazer, quais são os passos. Então, esse é o foco do UX designer.
E hoje em dia se fala muito também do UX e UI, então é a pessoa que faz isso, mas também faz a parte visual, a parte bonita. E aí também tem a E ver o Y seria essa pessoa que faz a parte bonita. isso, que faz o visual, que aí entende muito de cores, muito de tamanhos, de fontes. No meu caso, eu sou 100% UX, eu não trabalho com essa parte, sempre tenho um visual designer trabalhando comigo, fazendo isso, então eu acabo dando uns pitacos ou auditando e falando, olha, não, aqui a gente tem que mudar isso, porque eu deixo eles também muito livres para fazerem a parte deles, mesmo que mude um pouco o que eu criei, sem mudar a função. Se mudar um pouco o layout e tal, tá tudo bem. Entendi. É como eu achei legal essa forma que você explica, porque acho que para quem não estiver ouvindo e não sabe, meu marido também é o UX designer, e às vezes as pessoas falam: "Ah, com o que ele trabalha?". Quando eu falo, as pessoas olham pra minha cara e falam assim: "Hã?". É. E para eu explicar, eu fico tentando explicar do jeito que ele me explicou, Uhum. tecnicamente. Não, muito E eu não difícil. consigo. Eu não consigo, eu travo. Eu falo: "Ai, gente, não sei, de verdade". Aí, às vezes, a pessoa assim: "É de TI?". Eu: é TI". Eu deixo falar que é TI, ele fica puto, mas eu deixo falar que é TI, porque facilita a minha Eu vida. acho que o jeito mais fácil é o arquiteto de aplicativos, e aí a parte bonita, o UI, eu diria que seria o decorador, por exemplo. Ah, é legal. É muito legal mesmo, porque fica muito mais fácil de explicar. A Uhum. partir de agora, você salvou a minha vida. Muito bom, Tati, muito obrigada por essa explicação mais esclarecedora do dia a dia. Do dia a dia não, né, do que teórica por cima, né, bem um overview do que o UX Uhum. faz. E a gente sabe que o UX designer ele desempenha um papel fundamental na interação entre o usuário e o produto. Você poderia nos explicar como que as decisões de design impactam diretamente a experiência do usuário e, consequentemente, como que isso se traduz em resultados para a empresa? Bom, hoje em dia, de novo, como a gente está nesse mundo digital, né, as decisões elas são sempre muito relacionadas, a pesquisas que a gente faz com o usuário, a teste de usabilidade e dados. Então, a gente nunca vai fazer uma decisão que a gente vai tirar da nossa cabeça, sempre tem que ter um embasamento, uma validação que a gente quer fazer para Uhum. implementar algo novo, ou alguma melhoria. Então, geralmente, existem 2 jeitos que dá para você, na verdade, criar decisões. Então, uma é a partir do estudo a partir desse teste de usabilidade, então a gente vai entender o que o usuário está com problema ou alguma coisa que está faltando. E a segunda forma seria vindo do pessoal de business. Então, eles vão falar: olha, eu preciso aumentar a conversão de vendas. Só que esse segundo caso, ele é um pouco mais complicado, porque a gente não está pensando na experiência do usuário, a gente está pensando no resultado. Então, quando você faz pensando, não, o usuário está tendo um problema na hora de fazer o checkout de um produto, por exemplo, ele põe na sacola, só que na hora de fazer o checkout está muito complicado. Então, vamos tentar facilitar ou melhorar essa experiência para que a retenção e a conversão de venda seja maior. Uhum. Então, quando você pensa no usuário, ao invés Ao invés de empresa, né, ao invés de da business, né. empresa, Uhum. você consegue um desempenho, às vezes, muito melhor. Entendi. Então, tipo, vocês realmente trabalham como se você estivesse comprando, né, tipo, É o se eu usuário no estivesse fazendo centro. isso aqui hoje, como que aconteceria, né? Exatamente. Entendi. E, Tassi, na sua visão, quais são os passos fundamentais para criar um portfólio sólido na área? Primeiro de tudo, eu acho que é entender qual que é a ênfase que você quer dar, porque dentro do mundo de UX, você pode ser muitas coisas diferentes, você pode focar na questão do UI, que é o visual designer, que vai ser a parte mais de pixel perfect, então você faz tudo muito certinho, alinhado, você entende de cores, você pode focar na parte de research, então você quer fazer muita pesquisa com o usuário, você analisa dados muito bem, faz muito teste de usabilidade, ou você quer ser um UX, então tem muito um UX mais focado na experiência mesmo, então tem muitas vertentes diferentes, e com base no que você está procurando, você vai estruturar o seu portfólio focando mais nisso. Então, se é um Uhum. research, você vai dar mais ênfase na parte de pesquisa. Mas, além disso, uma vez que isso está definido, você cria uma estrutura
para apresentar os seus estudos de caso. E uma estrutura que vai valer para todos, quase como se fosse um template. Então, você vai começar explicando qual que é o problema que você está tentando resolver e qual que é a solução. Ali na entrada, você já explica o que é para a pessoa que está lendo já saber do que se trata. Você não vai explicar só no final qual foi a resolução. Não, você já dá ali, a pessoa fala, tá bom, já sei do que se trata, então deixa eu ver como que a pessoa pensou nisso. Depois disso, você vai explicando todo o seu pensamento. Então, tem que ser de uma forma que não sejam textos muito longos, tem que ser texto explicativo, então bem objetivo, mas sem muita encheção de linguiça. As pessoas às vezes acham que, não, tá, olha que caso super extenso. Ninguém tem tempo para parar e ler. As pessoas vão principalmente escanear, passar o olho ali e falar, não, tá falando aqui disso, eu quero saber um pouco mais como que ele fez a questão de prototipagem, então eu vou focar um pouco mais ali. Mas não necessariamente também tem que ser uma coisa de 2 linhas. Então, acho que tem que ter um certo balanceamento na quantidade de conteúdo e tamanho. E muita imagem para também trazer um visual, validar isso que você está falando, porque não adianta só ter conteúdo sem ter nenhum tipo de visual, né? Então, não digo visual no sentido de imagens bonitas, não, até imagem de quando você faz um sketch no papel, isso mostra o seu raciocínio. Então, a gente gosta de entender qual foi o raciocínio que a pessoa tomou, qual que é o pensamento crítico dela na hora de pensar no projeto. E aí, no final, sempre dá uma alinhada, né, repetindo de novo, então, aqui a solução foi essa, com base em tudo que eu expliquei, vai ajudar os usuários desse jeito, e aí você pode até deixar uns próximos passos para mostrar que você está pensando na melhoria do produto já. Entendi. E essa, vamos colocar esse template que você falou, ele pode ser usado para todas as áreas, tanto para o UI, tanto para o UX, tanto para o Research. Você só vai criar uma estrutura mesmo. Então, por exemplo, no início eu vou colocar uma foto do produto ou de vários produtos, eu vou definir como eu quero a foto, eu vou colocar uma explicação, o título, e depois eu vou colocar embaixo quem participou, qual que era o tema, se era financial, se era alguma coisa de alimentação, não sei, qual que era o tema. Então, quais foram as ferramentas utilizadas, então você vai criar isso, e aí logo em seguida você já põe um sumário falando, o problema foi esse, põe um contexto, e a resolução foi essa. E aí, depois então, como a pessoa vai estruturar, vai depender muito também do que ela está trazendo. Do projeto, né? Exatamente, do projeto. Mas tendo uma estrutura que o recrutador ou a pessoa que for avaliar o portfólio consiga bater o olho e saber de um projeto para o outro o que ela está vendo, ela entende qual que é a estrutura, isso já ajuda muito a cabeça. Sim, e meio que você já responde a minha próxima pergunta, gente. Quais são os elementos chaves que o recrutador procura para um portfólio de UX? Tem alguma coisa que você acha que dá para complementar, assim? Então, eu acho que, primeiro, na verdade, o recrutador, ele acaba olhando, lógico, mas ele não é a pessoa que vai analisar o seu portfólio. O portfólio quem vai analisar mesmo vai ser um gerente ou uma pessoa do time de design. Da área. Então, eu acho que, assim, tem que ter as palavras-chave sempre, né, para o recrutador escanear e enxergar. Então, por exemplo, user research, ou vai ter alguma coisa com prototipagem. Então, tudo que seja palavras-chave relacionadas, eu acho importante. Uma outra coisa é saber explicar o seu raciocínio. Eu digo eu como time de design, a gente quer entender qual foi o seu raciocínio, por que você pensou nisso. Independente de qual foi o seu motivo, a gente quer entender o porquê. Se você sabe explicar, a gente quer ver o seu pensamento crítico, qual que é o seu processo. Então, por exemplo, falar sobre o Double Diamond é interessante, porque a gente entende que você tem um pouco de entendimento do que você está falando, não é só eu escolhi porque é bonito, não. Veio da minha cabeça. Exato, eu gosto. Não é eu achei legal. É sobre os usuários. E também uma parte, por exemplo,
na minha empresa, a gente gosta muito de entender essa questão, como eu estava falando anteriormente, do final do estudo de caso. Então, como que as pessoas amarram isso com o começo e quais são os próximos passos? Então, a gente entregou esse projeto, vai resolver esses problemas do usuário, mas a gente já está vendo também de fazer, ou a gente, ou eu, estou vendo de fazer um próximo teste para validar essas assumptions que eu tenho. Às vezes a palavra não vem em português. Não vem, eu sei, eu entendo tal, eu também não consigo lembrar qual que é a tradução para te ajudar. Obrigada. Então a gente quer validar se isso que a gente está pensando é correto, e se for, a gente vai pelo caminho ABC, se não, a gente vai pelos D. Então, para entender também se a pessoa, esse designer, ele sabe criar uma estratégia ou ele sabe como dar continuidade ao projeto. Então, é interessante, analisando junto com o meu diretor, quando a gente estava fazendo análise de portfólio de co-op, a gente estava discutindo isso, como as pessoas não sabem finalizar, né? Então, é interessante porque geralmente a gente coloca os nossos aprendizados, mas você aprendeu. E aonde que eu vou aplicar esse aprendizado? Exatamente, mas como que você continua, então? Sim. Então, é interessante a conclusão seja trazer os próximos passos, mesmo que esses próximos passos não existam, que nunca tenham acontecido. Mas é importante o que você faria, então, se você pudesse? Entendi, como se fosse... Teria um plano B em ação. Exatamente. Entendi. E você acha interessante ou necessário que se adapte os portfólios, os portfólios, nos diferentes tipos de empresa ou culturas organizacionais, eita, palavra difícil, que você está aplicando? Você acha, vou aplicar para empresa X, eu vou mandar um portfólio de um jeito, vou aplicar para empresa Y, eu vou mandar o portfólio de outro jeito, ou não? Não, eu acho que não, eu acho que a gente já faz isso pensando muito na questão do CV, né, do resume. Para o portfólio seria meio inviável, né, você tem que reescrever todo um caso de estudo. Tudo de uma vez. Então eu acho que, assim, é muito no foco do que você está procurando, né, qual que é o tipo de ênfase que você quer dar na sua carreira, e aí você vai escrever pensando nisso, e também escolher os projetos que você tem mais segurança para apresentar, que você acha mais legal. Não precisa ser o mais bonito, mas que tem alguma coisa muito interessante, assim, para você explicar, porque é o que vão perguntar principalmente. Eles vão pegar algum dos casos que eles acham legal, principalmente quem estiver entrevistando vai falar, então me explica isso desse aqui. Então, é o que você sente mais seguro e que tem alguma coisa que chame bastante atenção. Então não precisa botar sua vida inteira no portfólio, né? Não. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas 3 a 5 projetos e os mais legais. Porque você não imagina, a pessoa vai trabalhar 10 anos na carreira, sem condições, vai ficar 10 folhas de portfólio para você ver. Tá legal? Então, sempre escolher aquele que tem confiança para você explicar e para você debater também a situação, né? Exatamente. Legal. E você sabe dizer pra gente quais são os erros mais comuns que os designers cometem ao construir os portfólios e quais são as dicas que, se você souber, né, quais são as dicas que você tem para poder evitá-los? Eu acho que primeiro pensar em fazer uma coisa muito bonita, que, assim, o UX mesmo, ele tá pensando como é que você pensa. Eu quero entender o seu raciocínio, eu não quero saber se tá bonito, né? O bonito faz parte, mas é o porquê. Então, eu acho que isso é a questão que eu já comentei de textos muito longos, às vezes, com encheção de linguiça, para parecer que, nossa, que estudo de caso gigantesco, e não precisa. Sim. Ninguém vai ter tempo, né, para parar e ler tudo. Ler todos os parágrafos. Exatamente. Ser sucinto e, se quiser colocar alguma coisa mais detalhada, então, por exemplo, eu achei o estudo que eu fiz super legal, só que eu não vou colocar páginas de um estudo, eu também não vou colocar a tabela. Então, eu posso colocar um link que a pessoa acessa se ela quiser saber mais detalhes. Então, se eu tiver interesse,
eu posso entrar, eu vou abrir um arquivo seu, não sei, do Google Drive ou alguma coisa, um Word, que tenha toda a explicação mais detalhada, caso eu queira. Mas se não, os highlights estão ali já dentro do seu estudo de caso. É o suficiente que eu preciso. Então, acho que essa é uma outra dica. E trazendo hoje para essa bagunça que está na nossa vida com a inteligência artificial, tem ganhado muito espaço, né? A gente está precisando ficar, tipo, o que está acontecendo hoje, amanhã? Nossa cabeça está ficando meio maluca com isso, né? E será que você podia me dizer quais são as tendências emergentes no campo de UX que os designers devem considerar, ficar atentos para desenvolver nos portfólios, para manter atualizados? E também, não só no portfólio, mas acho que no dia a dia de trabalho? Olha, eu acho que muito se fala da inteligência artificial, né? Eu acho que é importante a gente saber, acompanhar, estar por dentro, mas eu não acho que é super necessário ter alguma coisa sobre isso no portfólio, até porque a gente ainda está tentando entender de que forma isso realmente impacta no nosso trabalho, de que forma isso pode ajudar, porque hoje em dia, no momento, pelo menos para UX, mais atrapalha do que ajuda, né? Tudo você tem que dar tanta explicação que era mais fácil eu ter feito de uma vez. Sim. Eu acho que ajuda bastante para o campo de imagem, então, para fazer aquelas imagens super detalhadas, que você quer alguma coisa muito específica que não existe, você não tem um ilustrador, eu acho que é bem legal. Mas na parte mais de estrutura, a gente ainda está tentando entender como usar a nosso favor. Eu acho que as coisas que são um pouco tendência seria a questão de dispositivos foldable, então aqueles celulares, por exemplo, da Samsung, que dobra, que a tela abre, porque você verdade. pode dividir as coisas, até porque elas são... esqueci a palavra. Elas são... Pixável? Não, pixável não. Não é. Quando você dá zoom. Não, elas se adaptam às diferentes telas. Então, você precisa também conseguir para um tamanho de um foldable, e às vezes no foldable você tem coisa dos dois lados, né? Você consegue dividir a tela. Então, isso eu acho que é uma tendência que está aumentando. A Samsung tem bastante coisa, mas eu ouvi dizer que a Apple estava meio de olho também, então eu acho que é interessante começar a ficar de olho nisso. Uma outra coisa é a questão de voice interface. Então, hoje em dia, né, já tem faz um tempo o Alexa, essas coisas, mas está aumentando. E uma coisa que não se fala muito, que a gente acaba não comentando, mas que eu acho extremamente importante, é a questão de acessibilidade. Então, isso talvez seja mais um plus do que uma questão emergente, seja mais interessante saber sobre acessibilidade. Sim, isso é bem importante, né? Acho que são poucos os aplicativos hoje em dia que você tem a facilidade para a pessoa com qualquer tipo de necessidade diferente, né? Ter acesso. Eu acho que é algo que a gente acaba não pensando, e acessibilidade não é apenas para pessoas específicas, ou a pessoa que não enxerga, ou a pessoa que Às vezes não tem o movimento não direito. Tem movimento, não. Se você está carregando um bebê e você precisa mexer com uma mão só, ou você quebrou o braço, ou são tantos os casos que a gente não pensa, sabe? Pessoas que têm a visão, enxergam, mas tem um problema de visão, que não enxergam, sei lá, as letras estão pequenas. Então, e usam o leitor de tela. Então, eu acho que entender muito disso é extremamente importante. Tem crescido cada vez mais a necessidade de pessoas que entendam sobre... É muito grande a necessidade de pessoas que entendam da acessibilidade, né? Existem vários guidelines da internet, mas mesmo assim é algo que, assim, se as pessoas quiserem uma dica, né, entenda sobre acessibilidade. Focar um pouco sobre isso, né? Realmente é uma questão muito importante. Uma vez, dando um exemplo, mais uma vez, o meu esposo, ele participou de um hackathon, sei lá quantos anos atrás, e nesse hackathon, uma das coisas que eles fizeram, que fez eles ganharem, inclusive a equipe dele ganhar, foi justamente, era uma empresa de aplicativo, não vou dizer o nome, porque não temos, né? Patrocínio. Temos o patrocínio. E uma das coisas que fez eles ganharem foi justamente isso. Eles
deram a ideia de desenvolver uma forma de que você use essa empresa de aplicativo para pessoas que têm uma necessidade diferente. Não necessariamente algum tipo Sim. de necessidade especial, né, como não enxergar, alguma coisa assim, mas facilitar mesmo você fazer uma solicitação ali, sem precisar necessariamente estar com as 2 mãos ali digitando e lendo com o celular, né. É. E é uma coisa meio óbvia que ninguém enxerga. Não é, então, para mim, na verdade, abriu muito meus olhos quando eu estava trabalhando num projeto já na agência que eu trabalho, para um cliente, e aí era um banco, e aí me falaram: olha, você precisa conversar com o pessoal de acessibilidade só para validar se está tudo certo e tal. Falei, tá bom, então eu vou marcar com a pessoa e aí eu converso. Marquei, aí falaram, só lembra que ele é cego, ele não enxerga, então você vai ter que explicar a tela. E geralmente eu só dividia a minha tela e falava, olha, aqui, isso, e não, eu tive que mudar uma chave na minha cabeça, que eu tive que explicar como que a tela era, como funcionava para uma pessoa que não enxerga. E isso deu um tilt na minha cabeça e eu pensei, é muito difícil. É muito difícil você falar, então aqui tem a tela, em cima tem um menu. Aí no menu tem tais coisas. Quando você clica aqui, vai abrir. É outro mundo. É muito detalhe. Então, e aí você começa a entender a necessidade da acessibilidade, porque o leitor de tela vai passar lendo nessa ordem para ele. Se eu colocar uma coisa que visualmente fica bonita aqui em cima, mas que quando o leitor lê não faz sentido nenhum, a pessoa não vai entender. Então, são muitas nuances que a gente não percebe, porque não faz parte do nosso dia a dia, né, da nossa bolha, infelizmente. Mas quando você para pensar ou para estudar, você fala, nossa, tem muita coisa que dá para explorar. Tem muito detalhe que às vezes passa desapercebido justamente por isso, né? Porque não faz parte infelizmente, do nosso dia a dia. Então a gente não vai enxergar que não, um detalhe, esse menu aqui, do lado de baixo dessa bolinha, não vai ser legível para a pessoa, né? É um exemplo bem legal. Obrigada, Tati. Eu acho que foi muito hoje é difícil as palavras hoje, né? Enriquecedor esse ponto que você trouxe. Legal mesmo. E assim, mais ou menos continuando nessa mesma linha de raciocínio, você teria alguma dica para receber feedback construtivo e inteirar ele dentro do seu portfólio? Acho que isso foi um bom exemplo que você deu agora. E como eu posso procurar pessoas para me dar esse feedback sobre o meu portfólio, que, sei lá, por exemplo, uma mentoria ou consultoria, alguma coisa do tipo? Bom, eu acho que para você receber feedback construtivo, primeiro você está aberto a receber o feedback, né? Muito importante. Porque geralmente é difícil, né? As pessoas vão falar alguma coisa, mas eu acho que nesse caso a minha dica seria mais para a pessoa que está dando, né? Não cabe nessa conversa, mas é muito mais quem está dando feedback e saber dar um feedback positivo. Mas é você entender que não é nada pessoal, a pessoa está tentando te ajudar a melhorar, então esteja aberto a mudanças, porque isso é outra coisa, no UX não é seu o projeto, né? Na verdade, então, quando você está fazendo um aplicativo, você vai fazer o teste de usabilidade com o usuário, e o usuário vai falar, você tem certeza que o usuário vai falar ABC e o usuário vai falar D e F. E aí você vai ter que mudar tudo, então não se apegue. Não, a primeira vez que eu tive um teste de usuário que foi isso, me doeu o coração. Eu queria chorar, eu falava, não! Como assim? Não faça isso, tá tão lindo! E na verdade, os usuários não gostam da forma como a gente às vezes pensa, né? Então. Sim. E o feedback às vezes nem vem da pessoa que está vem do seu portfolio. Às vezes o feedback vem realmente da pesquisa que você está fazendo no seu dia a dia, né? Então, esteja aberto a mudanças. E como procurar pessoas, eu acho que tem muita mentoria, tem a DP List, que qualquer um consegue ir, se inscrever e ter mentoria com pessoas super legais. E uma outra forma é empresas que você acha legal, ou seguir pessoas de UX, ou mesmo no LinkedIn, sabe? Se alguém me pedir
por exemplo, eu tô super aberta, porque, né, eu quero mais que as pessoas cresçam. Então, eu acho que a maioria dos UX designers que eu conheço, se alguém mandar mensagem pedindo, a gente tá super aberto. Eu acho que é uma questão mais de pedir mesmo. Acho que a gente, às vezes, tem muita vergonha, muito medo, acha que vai atrapalhar, e, na verdade, não, é só... O não você já tem, né? Eu ia falar isso agora. O não você já tem. Não custa nada, você vai falar assim, pode. Vai que a pessoa, acredito que a maioria vai estar disponível, ainda mais acho que vivendo hoje como imigrante, né? Se você for falar com outro imigrante da área, certeza que ele vai estar disponível, tá te ajudando, tá te dando essa dica ali pro dia a dia, né? Mas eu não iria só no imigrante. Então, por exemplo, Não, eu como brasileira, sim. eu iria muito nos canadenses também. Primeiro porque, se eu tô querendo entrar no mercado canadense, eu quero entender como que eles enxergam, como eles veem, né? Eu quero perspectivas diferentes. Mas Isso é muito importante, né? Que às vezes eu falei nesse sentido também, porque às vezes a gente vai pro conforto, né? Eu pensei realmente na zona de o tempo conforto, todo. porque, pô, pra que eu vou me estressar um pouquinho mais se eu posso vir aqui e começar de brasileiro para brasileiro? Mas isso faz muita diferença, né? Você ter realmente um ponto de vista de um canadense, porque quando a gente entra no mercado de trabalho aqui, a gente vê a diferença absurda, né? Abismal de comunicação em geral mesmo, não falando em todos os setores, Brasil e Canadá, né? Como aqui é completamente diferente, às vezes eu até brinco que é um pouco a gente tá um pouquinho à frente, porque e aí ter esse feedback de quem é da área daqui acho que ajuda muito, 10 vezes mais, né, do que só ficar no nosso confortinho ali maravilhoso. E também tem um pouco de paciência. Então, por exemplo, você mandou uma mensagem para a pessoa, ela não respondeu na hora ou levou uns dias, tá tudo bem, sabe? Ela não tá te ignorando também. Entender que as pessoas, né, têm o trabalho, têm o dia a dia delas, mas assim que possível, as pessoas sempre vão ser super solícitas. Sim, isso é bem legal. E, Tássia, para finalizar, eu queria saber se você tem algum conselho que você daria para os nossos ouvintes aqui que estão começando na área de UX, ou que querem migrar para a área, ou que talvez já está na área mesmo, está um pouco confuso, está trabalhando há muito tempo no mesmo lugar e está querendo dar um update aí no portfólio, na sua carreira. Tem algum não, já ia falar feedback, já falando de feedback. Tem algum conselho para dar para essas pessoas? Eu acho que o conselho maior é investir tempo. Então, se você está começando, ir atrás de informação, ir atrás de conhecimento. Para os iniciantes, tem um curso do Google de UX que ele é bem legal, ele é bem iniciante, começa explicando tudo. Então, eu acho que ir atrás disso, tem vários livros super legais, das leis de UX, de research, então tem muito material disponível. Mesmo no YouTube tem muita informação. Aprender a mexer no Figma é muito importante. Você não precisa ser o incrível do Figma, mas saber como é que usa é importante, porque basicamente é a ferramenta que todo mundo usa hoje em dia que vai ser pedido. E eu acho que essa questão de começar a se policiar para explicar as coisas, para explicar o porquê que você está fazendo. Esse pensamento crítico é muito importante. Sim. E se você não sabe, isso é uma coisa que eu acho muito legal, mas assim, se você não consegue chegar numa resposta, continua perguntando por quê. Então, por exemplo, tem até um negócio que chama os 5 porquês. Então, eu pintei a tela de verde, por quê? Porque os usuários falaram que eles gostam da cor da natureza, por quê? Então, quando você pergunta os 5 porquês, você consegue aprofundar mais na resposta e entender. Isso para qualquer coisa, assim, eu acho que na vida, que é uma estratégia legal de, sei lá. Vida mesmo, né? Não só profissional, né? Eu tô meio triste, por quê? Aconteceu isso, por quê? E aí você vai indo e vai cavando e vai entendendo um pouco mais. Então, saber explicar as coisas, eu acho que é muito importante, e validar suas soluções, né? Então, tipo, eu fiz isso,
por conta disso, e aí eu vou fazer um teste com alguém e as pessoas validaram. Ah, não, então tá legal. Então, 5 pessoas falaram que isso é legal. Então, sempre que você for resolver um problema, tenta, primeiro de tudo, tenta resolver um problema real. Então, e isso é uma outra dica para questão de portfólio de novo. Muita gente acaba fazendo, eu vou fazer, tô sem projeto, então eu vou fazer uma nova opção de tela para o Spotify. Não. Por quê? Cadê? Quem falou que precisa de uma nova? Né? Qual que é o problema que você está tentando resolver? É que você quer uma tela diferente? Isso não é um problema. Qual que é o problema do usuário? E aí, quando você tem um problema, então eu quero resolver que eu não acho a usabilidade da tela legal. Não, isso não é um problema também. Então, por exemplo, o WhatsApp. Vamos pegar um aplicativo. Um exemplo. Um exemplo. Bom. No meu WhatsApp aqui. Vamos pegar um exemplo em tempo real. O WhatsApp agora colocou na barra de pesquisa um negócio do Meta, de AI. Eu não entendi o porquê até agora, né? Eu faria um estudo, faria um research para ver quantas pessoas estão usando isso, por que você usaria isso? Porque, assim, se eu estou no meu WhatsApp, eu não quero perguntar sobre... Imagine um conto de fadas. Eu estou no meu WhatsApp, não é o lugar para isso. Sim. Sabe? Então, se você quer validar, faz um estudo de usabilidade, faz um research com as pessoas a respeito disso. Quantas pessoas acham que isso... Sei lá, entrevista 10 pessoas, dessas 10... Quantas disseram que isso é um problema, que está atrapalhando elas na hora que elas vão pesquisar alguma coisa em uma das conversas? E quantas falaram que não? 8 pessoas falaram que é um problema. Então, isso é um problema que vale a pena ser resolvido, de acordo com dados. E aí, com base nisso, você começa a criar um projeto. Então, sempre dá para criar algum projeto com base em um problema pessoal ou com base em algum pequeno small business. Alguma coisa que você usa no dia a dia. Exatamente. Realmente, né? Um site que você entra com muita frequência, também. Um aplicativo que você use com muita frequência, né? Então, você não precisa criar um projeto meio do zero, nada, do zero, mas você pode criar com base numa melhoria. E aí você tem uma explicação para isso. Ou até nessa questão de processo. Então, sei lá, a sua mãe tem uma loja e na loja eles têm um processo que não está muito legal. Então, você vai analisar, você vai falar, olha, a jornada do cliente dentro da loja é essa, ele faz isso, 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 mas está tendo um problema nesse processo. Como é que a gente pode melhorar? Então, dá para você aplicar essa questão de UX, porque aí você vai para uma parte mais de estratégia, que é um outro segmento do UX, que você também consegue criar muita coisa, você consegue criar um projeto que você consegue mostrar com validação, com começo, meio e fim. Então, comece a enxergar as coisas não como um problema, mas problemas a serem resolvidos. Vira um resolvedor de problemas. Com o olhar do UX mesmo. Exatamente. Olhe como você estivesse trabalhando para aquilo dali, né? Porque, na verdade, o UX nada mais é do que resolver problemas. Então, o nosso trabalho é achar solução para problemas. A vida, né? A vida toda. Vocês trabalham com a vida do dia a dia da nossa vida normal. E assim, falando sobre isso, me veio uma pergunta que eu, como não da área, talvez seja extremamente errada na minha pergunta, mas me surgiu essa curiosidade. Se você vai fazer uma entrevista com tal empresa e você é acostumada, é um usuário de alguma coisa, algum produto daquela empresa, seja um aplicativo, seja um site, seja o que for. Você acha interessante, quando você for construir algum portfólio, alguma coisa para apresentar para a empresa, você trazer alguma coisa que te incomoda ali no dia a dia nessa apresentação? Ou você espera eles talvez te solicitarem isso para você falar? Eu acho que isso é mais legal no fim, por exemplo, quando eles acabam sempre perguntando, se tem alguma pergunta, né? Você pode falar, olha, queria trazer aqui uma observação, eu sou usuário do seu produto, e eu queria dar um feedback de algumas coisas que eu gosto muito, ou de algumas coisas que me incomodam, que
queria saber se existe, né, uma possibilidade, uma abertura de eu explicar o porquê e tal. Então, eu acho legal, sim. Eu acho que sempre que possível, se você puder dar um feedback para uma empresa, é incrível. Eu uma vez estava tendo problema com o login de uma telecom aqui do Canadá, que eu não vou dar nomes também. Sem patrocínio, sem nome. Uma brasileira que trabalhava lá, que era da parte de UX, falei para ela, falei, queria, né, o seu e-mail, porque tá tendo um problema, um bug no seu sistema, né, eu tô tentando fazer isso e não tá indo, e eu queria mandar o screenshot das telas, queria mostrar o que tá acontecendo para vocês poderem arrumar. Então, é incrível, assim, qualquer pessoa que quiser trazer um feedback, a gente está sempre aberto, porque ajuda muito, sabe? Entender o cliente, ouvir, essa é outra coisa, ouvir o usuário, de coração aberto, assim. Sim, tem a cabeça sem estar pensando só no seu projeto, né? Acho que, porque às vezes a gente fecha ali, né? E não escuta, né? Exatamente. E não é porque uma pessoa falou que é a resposta, não. A gente sempre trabalha com uma amostra. Então, se 10 pessoas pensam igual, ou 5 pessoas pensam igual, e uma pensa diferente, eu não vou focar no que uma pessoa falou, né? Sempre a maioria. Mas eu acho que isso tudo está dentro da questão de você ir aprendendo sobre o UX. Então, né, voltando à questão anterior, entender processo. O UX, eu acho que é muito a questão do processo, como você pensa, como você explica o seu pensamento, e como você resolve o problema, e aí como você traz solução para isso, né? E não é só, o problema é esse. Tá, e aí? E daí? E o "e daí" é uma frase que a gente fala muito na minha empresa, né? A gente fala, tá faltando o "e aí?", o "so what?", né? Tipo, tudo bem, eu tenho essas respostas do cliente, mas e aí, o que você faz com essas respostas? Faça agora. Vai deixar aí parada ou você vai... Não, qual que é a estratégia? O que você enxerga disso tudo? O que dá para fazer com isso que ele falou pra gente? Então, não é só, tipo, colhi as respostas. Tá. E faço o que agora? Exatamente. Então, é sempre ter em mente o, tipo, faço o que agora? Legal, tá? Infelizmente, estamos encerrando aqui o nosso episódio. Eu acho assim, fiz todas as perguntas, até as minhas particulares, como você viu, porque na hora que a gente conversa, me surge algumas coisas que eu automaticamente quero, porque às vezes eu vejo que às vezes quem tá ouvindo o episódio pode não ser da área, né? Sim. E como eu, por exemplo, sou, mesmo que eu conviva com às vezes eu não tenho noção nem de explicar o que ele faz, quanto mais como que é o dia a dia, né? Então, acho que às vezes a pessoa tá ouvindo, não tem muita noção realmente como é que funciona, né? Toda essa estratégia por trás de UX, que não é simplesmente pegar e desenhar do jeito que eu quero e pronto, acabou, toma que se vira, né? Tem muito mais volta, tem muito pensamento por trás, não é uma ciência exata. Sim, tem muito uma carga, né? Tipo, é só desenhar e entregar, é só a ponta do iceberg, né? Ali embaixo tem um turbilhão de coisas. Então, eu quis fazer essas outras questões justamente por isso, para pessoas que às vezes estiverem ouvindo que não tem muita essa ideia, entender exatamente como que funciona o dia a dia, e não só como que vamos montar o portfólio em si, né? Eu tenho uma dica final que eu lembrei agora, que eu acho assim, maravilha. Não deixe para escrever o seu estudo de caso na hora que você precisa montar um portfólio. Vai fazendo anotação, vai documentando tudo ao longo do processo do seu projeto, do que você está fazendo. Porque é muito maçante você depois ter que sentar, lembrar tudo que você fez, escrever. Então, se você vai documentando, tipo, mesmo que seja dia a dia, hoje eu fiz isso, ou hoje a gente fez o teste e deu esses resultados. Tira screenshot das coisas, tira foto do seu caderno desenhado. Tudo isso é importante, e aí depois você só sente estrutura. Então, eu acho que essa é a dica principal para quem... É muito chato fazer portfólio. Eu acho que eu assumo. Eu assumo, e eu acho que todo mundo que já teve que fazer assume também. É muito chato. Então, se dá para fazer esse trabalho um pouco menos maçante, um pouco menos
deixar tudo para a última hora ou para o último momento, ter que fazer tudo de uma vez, vai documentando. Até porque no UX é muito importante documentar tudo. Então, documentação é outra coisa bem importante de treinar. Sim, até para você ter como explicar, né? Sua comprovação de Exatamente. explicação, né? Legal, essa dica é extremamente importante mesmo, porque acho que e não vale só para o UX, né? Eu acho Não. que vale para todo mundo da área, porque no dia a dia a gente está trabalhando, a gente esquece totalmente de documentar, Uhum, de anotar alguma coisa, totalmente. você não vai, você tá tão focado no que você precisa entregar, o que você precisa fazer, que você não vai lembrar de: "Ah, não, deixa eu salvar isso aqui". Então, isso é muito importante, deixar uma abinha ali aberta e vai jogando para o lado, né. Não, e mesmo para depois, quando você vai conversar com os seus gerentes ou para pedir um aumento, falar: "Olha, eu fiz isso, 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 eu entreguei isso, eu tive resultado positivo disso, disso, disso". Então, você tem isso documentado, você sabe, você tem embasamento quando você quer pedir um aumento, por exemplo. Então é Sim, importante ir documentando as coisas. sim, tem como discutir depois alguma coisa, né. Nossa, dica valiosa, gente, bem aqui no finalzinho, ó, pra gente encerrar com chave de ouro. Então estamos encerrando aqui mais um episódio do Brainscast. Muito, muito obrigada, Tássia, pelo seu tempo disponível aqui para bater esse bate-papo com a gente. E lembrando que o Brains está em todas as redes sociais, então se você não nos segue, é só procurar @BrainsCanadá no Instagram e Brains Network Group no LinkedIn. Acompanhe também nosso canal no YouTube, que lá você tem todas as outras entrevistas, todos os nossos bate-papos e palestras que a gente teve desde que o Brains foi fundado. E você também encontrará muito conteúdo de outros profissionais brasileiros e canadenses que estão aqui no mercado na área de comunicação e marketing aqui no Canadá. E se você é da área de comunicação e marketing, já está aqui no Canadá, entre em contato conosco através dessas redes sociais que eu mencionei anteriormente para entrar no nosso grupo de WhatsApp e conversar diretamente com a Tássia e com outros profissionais que a gente já conversou aqui no dia a dia e tirar as suas dúvidas e saber como é que funciona o mercado de trabalho aqui no Canadá. Tássia, mais uma vez, foi um prazer enorme ter você aqui conosco hoje. Muito Obrigada, foi muito obrigada. gostoso, pena que foi muito rápido. Passa muito rápido, não é? É tão triste isso. É horrível, porque dá vontade de ficar falando mais e puxando mais, Sim. né? Não, eu adorei. Quem sabe um Que dia um bom. outro tema. Bom, acho que a gente pode voltar com outros temas, com certeza. Já vou deixar aqui no caderninho anotado. Tássia, brigadão, de verdade. Espero que Obrigada. vocês do outro lado aí tenham gostado do nosso bate-papo e ajudado vocês de alguma forma. Muito obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.